Todo mundo que mexe um tiquinho com bolsa repete a mesma frase quando o assunto é Nvidia. Na corrida do ouro, quem fica rico não é o garimpeiro, é quem vende a picareta. E a Nvidia é a dona da loja de picareta do mundo inteiro. Não importa qual empresa de IA vai achar ouro. Para cavar, todo mundo passa no balcão dela e paga. É o pedágio mais lucrativo que a tecnologia já inventou. Você nem precisa adivinhar quem vence a corrida da inteligência artificial, porque todas elas compram a pá no mesmo lugar. É uma tese linda, é quase perfeita e tem um furo que ninguém botou na conta. O que acontece no dia em que o maior garimpeiro do planeta, o que mais cava, o que mais paga pedágio, o que mais depende daquela picareta, resolve forjar a própria. Porque foi exatamente isso que a OpenAI fez. A dona do ChatGPT, a empresa que te vende o futuro embrulhado, montou o próprio chip. E se você já tá pensando, mais um lançamento de hardware, fica comigo, porque essa picareta nova não foi forjada para cavar mais rápido, foi forjada para fugir do pedágio. Deixa o like se você também desconfia que a empresa fez o próprio chip, quase nunca é no fundo sobre o chip. Para entender por que uma picareta caseira vira declaração de guerra, olha primeiro o tamanho do trono, porque a Nvidia não é líder de mercado. Líder de mercado é a Coca contra a Pepsi, é briga de quem fica com a maior fatia. A Nvidia é outra categoria de coisa. Os 500 computadores mais potentes que existem no planeta, os supercomputadores que rodam desde simulação de clima até o treino dos modelos de IA, 8 em cada 10 funcionam em tecnologia Nvidia. E não é 8 em 10 dos novos, é 8 em 10 de todos. Entre os que entraram na lista por último, é quase 10 em cada 10. E o número que me faz rir de nervoso é esse. Segundo a própria Nvidia, as máquinas dela entregam quase 3 vezes mais capacidade de inferência do que todas as outras plataformas do mundo somadas. Lê de novo essa palavra. Somadas. Não é 3 vezes a segunda colocada, é 3 vezes o resto do planeta inteiro, todo mundo junto, empilhado num lado só da balança. E ainda sobra. E nem é só o chip, esse é o detalhe que faz a jaula ser jaula. A Nvidia foi subindo de andar. Hoje ela não vende só a placa de vídeo que faz a conta, ela vende também o processador central ao lado e o cabeamento que liga uma máquina na outra dentro do galpão. O chip, o cérebro de apoio e a fiação entre eles. Ela não é dona do pedágio, ela é dona da estrada inteira, do asfalto ao poste de luz. É por isso que o Jensen Huang pode subir no palco com a mesma jaqueta de couro de sempre e cuspir número que faz a plateia engasgar. Quando você é o balcão onde o mundo inteiro é obrigado a comprar, você não vende produto, você cobra aluguel do futuro. E olha, isso não é birra minha contra a Nvidia, é o número que ela mesma publicou no relatório da própria casa. O trono é real e é gigante. Guarda o tamanho dele, porque é contra esse monstro que o próximo movimento foi feito. Agora vem a parte que não fecha na primeira conta, porque a OpenAI é, de longe, uma das maiores clientes desse balcão. Ela cava mais ouro que quase todo mundo, paga mais pedágio que quase todo mundo. E foi ela, não uma startup quebrada tentando economizar, mas a maior cliente que chegou junto com a Broadcom e forjou a própria picareta. O nome é Jalapeno, e tem um detalhe que muda o jogo inteiro. Não é um chip para treinar inteligência artificial, é um chip para uma coisa só: inferência. E eu preciso te explicar essa palavra, porque é nela que mora a jogada. Treinar um modelo é a parte cara e barulhenta. Junta um oceano de dados, queima energia de cidade pequena e no fim você tem o cérebro pronto. Isso acontece uma vez. Inferência é o outro lado da moeda. É toda vez que você aperta Enter. Cada resposta do ChatGPT, cada linha que um agente escreve, cada pergunta de milhões de pessoas ao mesmo tempo, tudo isso é inferência. Treinar é construir o restaurante. Inferência é cozinhar cada prato para cada cliente todo dia para sempre. E adivinha onde está a conta que nunca para de chegar? Não é na obra do restaurante, é na cozinha. E essa conta tá para explodir, não para encolher, porque a moda da vez são os tais agentes. A IA que não te responde uma vez e dorme, ela sai fazendo tarefa, roda código, usa ferramenta, testa, erra, tenta de novo. Um agente para resolver um problema pode bater na cozinha dezenas, centenas de vezes. Quanto mais a IA vira funcionária e menos papagaio de resposta, mais a cozinha pega fogo. Inferência não é o futuro pequeno do negócio, é a fatura que cresce junto com o sucesso.
Então olha o que a OpenAI fez de verdade. Ela não foi ao balcão comprar uma picareta mais afiada, ela forjou a própria pá para exatamente o pedaço que dói todo santo dia, servir o modelo. A picareta da Nvidia é genial porque faz tudo, treina, serve, simula clima, roda videogame, e é cara justamente porque faz tudo. Você paga por um canivete suíço mesmo quando só precisa da tesoura. O Jalapeno é a tesoura, faz uma coisa só, e quando você faz uma coisa só na escala da OpenAI, sai mais barato e gasta menos energia naquilo. A parte do pedágio que mais sangrava, a OpenAI começou a abrir um desvio por fora. E tem uma ironia que eu adoro nessa história, porque a OpenAI passou a vida inteira sendo inquilina. O cérebro dela roda em chip alugado da Nvidia. A nuvem onde ela mora foi alugada por anos da estrutura da Microsoft. A empresa que vende para o mundo inteiro a ideia de que ela é o futuro, era ela mesma hóspede na casa dos outros, do silício até a tomada. O Jalapeno é o primeiro pedaço de algo que é só dela. E não fui eu que inventei a divisão entre treino e inferência para te impressionar. Foi a própria OpenAI que anunciou com todas as letras que esse chip é feito para inferência. Quando a empresa escolhe a dedo qual pedaço do pedágio atacar primeiro, ela tá te dizendo, sem dizer, onde mais doía. Só que tem uma vírgula nessa história que derruba a manchete inteira, porque o jeito fácil de contar isso é o jeito que o anúncio adora. OpenAI inova, faz chip mais eficiente, mais potente, mais escalável. Bonito, e é mentira por omissão, porque a notícia de verdade aqui não é sobre a OpenAI ganhar um chip, é sobre a Nvidia perder uma palavra. Lembra do trono? 8 em cada 10, 3 vezes o mundo somado, dona da estrada inteira. O fosso da Nvidia sempre coube numa frase, ela é dona de toda a inteligência artificial. O Jalapeno risca uma palavra dessa frase, toda, porque se a parte que gera dinheiro recorrente, a cozinha que cozinha pra sempre, pode rodar num chip que a própria cliente fabrica, então o reino da Nvidia encolhe de toda a IA pra a parte cara que você faz uma vez e larga. Ela continua dona do treino, da obra do restaurante, mas a cozinha, onde a conta nunca para, começou a vazar pela porta dos fundos. E presta atenção no relógio, porque o timing é a alma da jogada. A Nvidia nunca esteve tão dominante quanto agora, 8 em 10. É no auge absoluto do rei que o maior dos súditos começou a cavar o túnel. Não é quando o império tá fraco que a primeira rachadura aparece, é quando ele ficou tão grande e o pedágio tão caro que continuar lá dentro virou um luxo que nem o cliente mais rico aguenta pagar calado. E aqui a picareta do começo volta, transformada. O maior garimpeiro do mundo forjar a própria pá não deixa a loja de picareta mais pobre amanhã de manhã, deixa ela mortal. Porque no dia em que o melhor cliente prova, na frente de todo mundo, que dá pra fazer em casa, todos os outros garimpeiros começam a fazer a mesma conta no guardanapo. Mas reduzir tudo isso a OpenAI quer economizar uns trocados é perder a jogada inteira. Isso não é sobre a fatura, é sobre deixar de ser inquilino. Porque enquanto o seu cérebro roda no chip dos outros e na nuvem dos outros, você não é dono do seu futuro. Você é hóspede com data de despejo, refém de um fornecedor que num piscar de olhos pode subir o preço, escolher atender o concorrente antes de você ou simplesmente não ter chip para te vender no mês que você mais precisa. E todo gigante que entendeu isso fez o mesmo caminho. A Apple largou o processador da Intel para forjar o próprio e não olhou para trás. O Google fez o próprio chip de IA, a Amazon fez o dela. Nenhum deles fez isso por causa do desconto. Fizeram para parar de depender da boa vontade de outra empresa. Forjar o próprio silício é o último andar da independência. É a empresa cravando: o meu destino, daqui para frente, quem decide sou eu. Então a real é essa, sem rodeio. O Jalapeno não é lançamento de chip, é declaração de independência com cara de nota técnica. A OpenAI não comprou uma ferramenta melhor, ela começou a serrar a corrente que aprendia no balcão da Nvidia. E o pedágio mais lucrativo da história da tecnologia, aquele que parecia eterno, ganhou a primeira rachadura. Veio de dentro, da mão de quem mais pagava para atravessar.
A Nvidia ainda é o rei, mas pela primeira vez, o maior dos súditos mostrou que dá pra viver fora do castelo. E numa indústria desse tamanho, a primeira fuga nunca é a última. Aí eu te devolvo a pergunta, porque honestamente dá pra ler dos dois jeitos. Isso é a Nvidia ainda imbatível, vendendo picareta pro mundo inteiro enquanto um cliente arranha a tinta do balcão? Ou é o primeiro dominó de um império que ficou grande demais até pros próprios clientes aguentarem? Eu tenho um lado nisso, e desconfio que você, depois de ver a conta da cozinha, também tem. Se essa foi a primeira vez que você olhou para um lançamento de chip e enxergou uma jogada de poder em vez de um spec, retribui com um like, é o sinal pro algoritmo de que tem gente que prefere ler o tabuleiro a aplaudir o anúncio. E se inscreve, porque a próxima rachadura nesse pedágio já tá sendo cavada em algum canto agora, e eu quero estar aqui quando ela abrir. No papel, é a OpenAI fazendo um chip mais eficiente. Na real, é o primeiro inquilino do império da IA cansando de pagar aluguel e acendendo em silêncio a própria forja.